Bem-vinda ao nosso aulão de toda quarta-feira às 19 horas e a gente vai conversar hoje sobre quando a falta vira medo. Eu preciso dizer a você que esse aulão vai trazer um conceito muito profundo sobre abandono e que a estrutura profunda do abandono ela faz com que a gente viva dentro de não só padrões de medo e de falta, mas também de padrões muito profundos de escassez. Ruth, seja muito bem-vinda. Dinoa, seja muito bem-vinda. Tatiana, seja muito bem-vinda. Rosilda, seja muito bem-vinda. Ezeneide, seja muito bem-vinda. Maria Alzenir, seja muito bem-vinda aqui, senhora. Hoje nós vamos conversar sobre quando a falta vira medo. Nós vamos conversar sobre abandono com muita profundidade. Roselita, seja muito bem-vinda. Jennifer, seja muito bem-vinda. Então, quando a gente fala de abandono e da estrutura do que o abandono representa, da falta que o abandono representa, a condição... Deixa eu arrumar essa câmera que ela tá me incomodando. Pronto. A condição é que o abandono, o abandono continua fazendo a sua vida não ter a capacidade de crescer que ela deveria. Então, eu tô falando de medo já tem mais ou menos aí 2 semanas. E trazendo aulas conceituais de medo já faz bastante tempo. Para quem tá chegando agora, muito boa noite e seja muito bem-vinda. Que bom ver você aqui, Duza, Cláudia, Natália. Boa noite, Nanda, que bom ter você aqui comigo. Eliane, boa noite, sejam muito bem-vindas. Eu quero ir para uma camada anterior, quando a gente fala de live. Que bom, Nanda, que bom. Quando a gente fala, eu quero ir para uma camada anterior quando a gente fala de medo. Porque talvez você diga, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de não ter dinheiro, de não fazer dinheiro, de não ter clientes. Eu tenho medo de aparecer e de ninguém gostar. E eu preciso dizer para você que vai bem mais longe o que a gente vai conversar hoje. Espero que você tenha trago o seu caderno, sua caneta, porque é mais profundo. Existe uma pergunta que a gente ainda não fez. E essa pergunta é: por que a possibilidade de faltar alguma coisa assusta tanto você? E eu quero que você coloque aqui para mim no chat. Por que a possibilidade de faltar alguma coisa assusta tanto você? Talvez porque para algumas pessoas falta não seja uma possibilidade futura, falta uma experiência muito antiga. E aí a gente vai para um olhar maior, porque se a falta é uma experiência muito antiga, a pergunta não é o que exatamente faltou, mas por que algumas pessoas, dentro dessa experiência da falta, elas sentem de maneira mais profunda, olhando para o dia de hoje, para o presente. Você vai olhar para mim e vai dizer, como assim, Pri? Então, quando faltou dinheiro, faltou comida, faltou brinquedo, faltou presença, faltou proteção, faltou colo, faltou escuta, faltou validação, faltou alguém perguntar como você tá? Como você tá se sentindo? Faltou também alguém acreditar em você. E isso é muito profundo. Quando falta pessoas que acreditam ou que acreditaram em nós. Faltou alguém te defender. Faltou previsibilidade. Olha o que a Dinoa colocou. Porque na minha infância faltou tudo. Não é uma coisa só. E tudo isso está interligado. Faltou estabilidade. Faltou espaço para ser criança. Faltou segurança para errar. Isso é muito importante de entender. Quando falta segurança para errar, quando você é criança e você erra, e faltou segurança para errar, porque quando você errava, você apanhava, era sacudida, era chamada atenção, era criticada. Falta permissão para precisar do outro.
Faltou uma mãe, um pai presentes de uma forma que aquela criança necessitava. E aqui o que eu quero investigar hoje é o que acontece quando a criança cresce, mas continua esperando que alguém pague a conta daquilo que faltou. Olha o que vocês estão me dizendo. Faltou tudo, Pri. Faltou. Você entendeu a lista de faltas? A lista de faltas ela é enorme. Quando faltou espaço para errar, quando eu errava e aquilo era visto como algo muito negativo, muito ruim, eu vou ser a mulher com a régua lá em cima do perfeccionismo. A mulher que, se não tiver perfeito, não presta, não serve. A falta não é apenas uma ausência. Ela é um conceito, e isso precisa ficar muito claro, porque é disso que nascem nossas crenças e verdades absolutas que comandam a nossa vida e nosso comportamento. Duas crianças podem morar na mesma casa e experimentar faltas que são completamente diferentes. Porque a gente não está falando somente da ausência física. Pode haver um pai dentro de uma casa e a falta desse pai emocionalmente. Pode haver uma mãe presente todos os dias, mas ter ausência de acolhimento todos os dias também. Pode haver comida na mesa, mas pode faltar segurança da mesma forma. Pode haver elogio por desempenho e faltar o reconhecimento da pessoa. Pode haver brinquedo e faltar brincar. Percebe? Pode haver uma família inteira ao redor e uma criança se sentindo profundamente sozinha. Portanto, quando a gente fala de abandono, nós não estamos necessariamente dizendo meus pais me abandonaram. A gente está investigando aqui quais necessidades importantes essa criança experimentou na infância de falta, de ausência, de inconsistência, de insegurança, de indisponibilidade, porque é maior. O problema não é somente o que faltou. Aqui começa a parte mais profunda, porque o fato é uma coisa, a conclusão da criança é outra. O pai não estava, fato. A conclusão da criança, eu não sou importante. Percebe? A mãe não acolheu, fato. A criança traz como conclusão, as minhas necessidades incomodam. Não tinha dinheiro, é um fato. Mas a conclusão da criança nunca vai ter o suficiente. Houveram brigas quando havia o dinheiro, fato. Conclusão, dinheiro sempre traz problemas, sempre traz dor. Eu quero que você preste atenção. Ninguém validou suas emoções, fato. O que eu sinto não importa, é a conclusão da criança. Os pais eram imprevisíveis, o ambiente era imprevisível, inseguro, é um fato. O que a criança entende? Qual é a conclusão que a criança tira? Eu preciso ficar alerta, porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, eu posso ser ferida. Percebe? É que falta e medo começam a se encontrar nesse lugar. Porque a criança registra apenas faltou, mas ela pode aprender, mediante isso acontecer consecutivamente, que pode faltar novamente. E agora a gente tem medo. Porque quando eu aprendo que essa falta, e eu quero te lembrar que tu tem 4, 5, 6 anos de terapia, de conhecimento, contra quantos anos de vida, de dor, de crença limitante e de faltas. De essas milhares de faltas que eu trouxe no início, que aconteceram na infância, se tornando as faltas reais da tua vida adulta. E aqui a gente começa a olhar para a escassez, porque a escassez começa aqui. E isso
eu não quero reduzir a escassez apenas a dinheiro. A escassez é uma organização em torno do não tem, não há suficiente. Não há amor suficiente para mim, não há atenção suficiente para mim, não há dinheiro suficiente para mim, não há tempo suficiente para mim, não há clientes suficiente para mim, não há espaço suficiente para mim, não há oportunidades suficientes para mim. E a conclusão vai ser: eu não sou suficiente no final. E uma pessoa organizada pela falta e pela dor do abandono e de tudo que faltou na infância dela, pode receber coisas que e ainda assim não conseguir experimentar internamente. Ah, chegou, conseguiu. Senhora, se você compartilhar essa live no teu stories, você vai estar concorrendo a uma vaga no Destretando hoje, que começa amanhã de manhã. Então, se eu fosse você, e a gente já tem aqui 3 nomes de mulheres que levaram a live da semana passada do Destretando pro stories delas. Eu preciso trazer para você que a organização da falta, ela faz com que a gente não consiga admitir as nossas vitórias, celebrar as coisas que nós conquistamos, não consegue nos colocar num lugar de perceber o que a gente já tem. E também não consegue fazer com que a gente ache que isso é suficiente. Parece que nunca tá bom, nunca é o suficiente. Você nunca se sente preenchida, nunca chega ao basta. Aqui tá bom. Porque a pergunta continua sendo: e quando acabar? E aí você recebe amor. Será que essa pessoa vai embora? E se faltar? E você consegue cliente? E se ele desistir? E você conquista? E aí é se eu perder? A escassez não está somente no que existe, porque ela pode estar na nossa incapacidade de experimentar segurança diante daquilo que já existe. É como se não existisse essa possibilidade de se sentir segura de fato, de forma nenhuma. A agenda tá cheia, ou a agenda começa a encher, ou você começa a faturar, ou você começa a crescer, ou você entra num curso que é legal pra caramba, mas nada preenche. Não existe segurança e descanso diante daquilo que já existe. O olhar é sempre pra falta. E aqui a gente entra no que o abandono faz nas minhas relações. Porque é aqui que muitas de vocês vão se reconhecer, além daquilo que eu te trouxe inicialmente, de todas essas faltas, de tudo aquilo que faltou dentro da nossa infância. Uma necessidade infantil não atendida não significa automaticamente que a adulta repetirá determinado comportamento, mas pode influenciar profundamente nas suas expectativas de vínculo. E aqui vão aparecer algumas possibilidades. Então, ela pode transformar presença em prova de amor. E eu quero que você coloque para mim um subiu, se isso encaixar naquilo que você está vivendo. Se você me ama, eu preciso que você esteja comigo. Então, se demora para responder e você se desespera porque alguma coisa aconteceu, se ficou diferente, você tem a sensação que a pessoa não te quer mais. Se saiu com os amigos, você tem a sensação que ele prefere os outros. A distância normal de uma relação e a individuação, porque dentro de uma relação saudável e equilibrada, de uma relação coerente, vão existir 2 pessoas que são seres individuais. O cara gosta de sair com os amigos uma vez na semana, tu gosta de ficar grudada nas coisas de terapia, tá tudo certo. Então isso não é sobre aquilo que você imagina que representa amor, mas sobre o quanto a falta que você vive tá comandando a tua vida ainda. Então, a pergunta é: você tá reagindo ao que o teu parceiro fez hoje ou ao significado que a distância sempre teve para você?
Porque mulheres que tiveram pais distantes, frios, acabam exigindo do parceiro o olhar que o pai não deu, a presença que o pai não deu, a fala que o silêncio do pai tinha. E aqui a gente vira aquela mulher metralhadora, você tem que me falar, você tem que conversar comigo, você tem que entender, eu tenho que saber o que você está pensando. E eu invado, invado e invado. Porque eu não sei ser uma pessoa, um indivíduo dentro dessa relação e deixar ele ser um indivíduo dentro dessa relação e respeitá-lo. Eu me torno a mulher cobradora, difícil, a mulher que é exigente, onde ele tem que provar pra mim amor o tempo inteiro. Porque se eu não sinto isso, eu tô perdendo, tá faltando, tá errado. E isso é muito sério. Ela pode precisar ser escolhida o tempo inteiro. Não basta ter sido escolhida por esse homem. Precisa continuar recebendo prova. Então essa mulher fica perguntando, você me ama? Ela fica o tempo inteiro, tá tudo bem? Você tá diferente. Você ainda me quer? E nenhuma quantidade de confirmações resolve definitivamente, porque ela está tentando usar uma relação atual para produzir uma segurança que precisa também ser construída internamente, que não vem desse homem, que é uma responsabilidade tua. Quantas provas de amor seriam suficientes para você finalmente acreditar que não vai ser abandonada como você foi lá na infância, porque faltou segurança, colo, pai, presença, validação, amor, paciência. Faltou fala. Faltou. E se a resposta é não sei quantas provas de amor essa pessoa tem que me dar, Priscila, isso merece um olhar maior. E aí a gente entra na hipervigilância relacional, que é importantíssima. A pessoa começa a ler sinais, psico tá ativadíssimo, tentando controlar tudo. Então, o tom de voz, a expressão, a mensagem curta, a demora, o silêncio, a mudança de rotina, ela não vive apenas a relação, ela monitora a relação como uma delegada. E monitorando a relação, vem com as perguntinhas. Tá tudo bem? Você tá brabo? Eu fiz alguma coisa? Por que você falou desse jeito? Percebe? O corpo procura sinais de ruptura. Não necessariamente porque existe uma ruptura, mas porque essa mulher aprendeu, isso é muito sério, né? Que vínculo pode desaparecer, que quando a pessoa muda, o outro se torna imprevisível. E aí eu tenho medo de que a mudança dele represente a ida embora, ou o abandono que eu sofri do meu pai ou da minha mãe. Quanto da tua energia dentro das relações com marido, filhos, pais, irmãos, amigos é usada para amar e quanto é usada para garantir que você não vai ser deixada pelas pessoas? Se eu te fizer a seguinte pergunta: quando você fica feliz, quem te faz feliz? Qual seria a tua resposta? Para as senhoras que chegaram aqui agora, sejam todas muito bem-vindas. Para os senhores que chegaram aqui até agora, sejam muito bem-vindos. Você está dentro de um aulão sobre o que o abandono faz na vida adulta, a geração de medo e o conflito e todas as perdas que isso gera dentro dos relacionamentos. Quando eu consigo olhar para esse lugar de quem me faz feliz, a pergunta é: eu só sou feliz
por causa dessa pessoa, então estou terceirizando a minha felicidade. Se essa pessoa não existisse mais hoje, eu seria infeliz. Percebe? E aí a gente entra nesse lugar de usar a nossa energia nas relações para garantir que as pessoas não vão embora. E nesse lugar a gente se perde da gente. E a gente não pode mais se perder da gente para não perder pessoas. O abandono pode produzir um movimento oposto bastante importante. E isso precisa... É muito importante de você entender, porque é aqui que o abandono vira a dependência emocional, a relação tóxica, aonde eu quero tirar do outro aquilo que eu não recebi lá atrás e acabo me tornando a mulher grudenta, né? Então, algumas pessoas respondem à falta dizendo: nunca mais vou precisar de ninguém. Isso é o caminho oposto da dependência emocional, mas também é um caminho de dor. E elas viram hiper independentes. Mas elas não pedem e também não recebem. Não demonstram necessidade, resolvem tudo. É a mulher do eu dou conta, eu não preciso de homem para nada. A fala da mulher escrava lá atrás, no período do engenho, já trazendo o sistêmico aqui junto. Porque elas não podiam precisar de homem para nada, não é? E também há uma fala de dor de todas as mulheres da sua família que escolheram homens fracos, homens que não tinham posicionamento, onde elas tinham que tomar conta de tudo dentro dessa relação. Ou seja, uma relação doente, onde você está num masculino ferido, porque a mulher que tem que ficar gritando pro homem levantar, ela está no masculino ferido. Não é esse o seu lugar também. E aqui eu quero te trazer uma pergunta bastante importante. Se você não precisa ou aprendeu que precisar do outro é perigoso, a pergunta é: quem não veio? Quem é que não veio? Quem não ficou? Para você definir que você nunca mais vai precisar de ninguém. Percebe? Isso é muito profundo. Porque uma pessoa pode parecer extremamente independente e ainda organizar sua vida inteira em torno do medo de abandono. A estratégia ela apenas mudou. Eu não sou a dependente emocional, eu não sou aquela que implora que fique, eu não sou aquela que se vitimiza, eu não sou aquela que passa o tempo inteiro agradando para ninguém ir embora. A boa menina. Uma agarra a pessoa a ponto de sufocar na relação e a outra vai embora antes. Percebe? Olha o que a Clau trouxe, a gente devia aprender esse conteúdo com 15 anos de idade. Na verdade, mana, deveria haver uma escola para pais. Porque pais saudáveis não precisaria de uma escola com 15 anos para uma adolescente ouvir isso. Porque esse pai teria trago segurança, presença e proteção para você. E essa mãe teria te visto e te alimentado emocionalmente para você ser uma mulher segura e não precisar nem de um subterfúgio nem do outro. Nem da dependência emocional, nem do estado oposto de independência total. Não é? Então, uma agarra e a outra vai embora antes. Uma pede, implora, e a outra nunca pede. Uma implora presença e a outra diz: eu não preciso de ninguém. Mas ambas estão tentando evitar a mesma dor. Qual é a dor, Pri? Ser abandonada novamente. Então uma usa a máscara de independência como proteção. Ela é a braba. Ela não precisa de ninguém. Enquanto que a outra usa a máscara de dependência emocional como proteção. Sem você eu não vivo. Tudo por você. Percebe? Isso tudo é muito sério. E aqui a gente entra no abandono e na cobrança.
Para as mulheres que estão chegando aqui agora, você está dentro de um aulão. Todas as quartas-feiras eu dou um aulão aqui no Instagram para as mulheres ocuparem o seu lugar. E esse aulão hoje é sobre abandono e as nossas relações, o medo que ele provoca e uma série de coisas que traz dentro das nossas relações na vida e o quanto isso arrebenta a nossa vida. Então, eu vou te trazer agora o abandono e a cobrança. E aqui vem um lugar muito importante para a gente avaliar, porque talvez exista internamente uma espécie de contabilidade afetiva. Você vai dizer para mim, como assim, Pri, contabilidade afetiva, né? Eu dei demais, eu fiz tudo, eu sempre estive lá. Tem uma senhora que eu conheço aqui nessa aula que viveu bem isso, tá? Ninguém fez por mim, eu cuido de todo mundo, quando eu preciso ninguém aparece. Isso precisa ser ouvido e isso precisa ser visto de maneira coerente, porque você pode ter relações realmente desequilibradas, mas também a gente precisa avaliar e investigar de maneira profunda quando aquilo que você cobra das pessoas hoje pertence exclusivamente às relações de hoje ou pertence realmente às relações do passado. Quando você diz eu dei demais, para quem você deu demais lá atrás? Quando você diz eu fiz tudo, para quem você fez tudo? Quando você diz eu sempre tive ali, quando? Com quem você sempre esteve? Quando você diz ninguém faz por mim, quem não fez por você? Quando você diz eu cuido de todo mundo, por que você se colocou nesse lugar de abraçar o mundo, olhar para todos e jogar você no lixo? Porque o grande problema do abandono é que eu tô sempre disponível para os outros de uma forma negativa ou positiva, eu tô disponível, mas eu nunca tô para mim. Isso é algo muito sério dentro do abandono. O autoabandono é algo extremamente sério dentro da dor do abandono. Como as pessoas fizeram conosco, nós permanecemos fazendo conosco da mesma forma. Então, a questão é entender se as cobranças que eu estou fazendo hoje, dentro dos relacionamentos que eu tenho, elas são para as pessoas que estão do meu lado e desta relação, ou elas são de relações passadas, de casamentos passados, de namoros passados, enfim, ou se elas são pertinentes aos meus pais, aos meus irmãos. Eu fiz tudo por todo mundo, foi a filha mais velha, aquela que tinha que tomar conta da casa. Eu fiz tudo por todo mundo e ninguém viu. Percebe? Porque essas falas todas, elas podem não estar ligadas de forma alguma à relação que você está vivendo hoje. Mas a cobrança que você está fazendo hoje é dívida lá do passado. Percebe? Porque talvez o teu marido, o teu parceiro, a tua esposa, enfim, ele esteja sendo cobrado por aquilo que o teu pai não te entregou. Talvez a tua amiga esteja sendo cobrada pela ausência da tua mãe, pela ausência dos teus irmãos. Talvez o seu cliente esteja sendo cobrado hoje para validar um valor que você ainda não sustentou de você mesma. E talvez os seus filhos estejam sendo convocados por você para preencher uma solidão anterior a eles e um vazio muito anterior a eles. Quer dizer, você está buscando suprimento externo quando quem deveria suprir você é você mesma. Não porque você escolheu conscientemente fazer isso, mas porque na falta a gente sempre procura preenchimento. E aqui a gente vai entrar no lugar de avaliar a dívida emocional. E eu preciso entrar aqui com uma expressão bem séria. Eu chamo de dívida emocional a sensação subjetiva, ou seja, que eu não tenho clareza, que alguém ainda me deve aquilo que eu precisava ter recebido. Então eu olho para todo mundo e eu cobro. Eu cobro aquilo que é lá do passado. Como assim, Priscila? A minha mãe deveria ter. O meu pai precisava me dar. Ele nunca me deu. Eu fiz tudo por eles.
E talvez tudo isso seja verdade. Mas existe uma pergunta adulta e bastante dolorosa para mim te fazer. Se essa pessoa lá do passado, das relações anteriores, das suas amizades antigas, não pagarem essa dívida, você vai permanecer emocionalmente esperando pelo resto da vida? Porque houveram muitas faltas, isso já está muito claro. Mas tu vai permanecer esperando isso por quanto tempo? Porque talvez a falta tenha acontecido há 30 anos atrás. Mas a cobrança continua sendo atualizada todos os dias, em cima de todas as pessoas que estão aí na tua volta e que, na verdade, não te devem. E aqui a gente entra num lugar de quando o abandono entra para nós, terapeutas, dentro do consultório tem mulheres que não são terapeutas aqui na live, tá tudo certo. O aulão também é para você. Quando o abandono entra no consultório, o cliente cancela e o que você sente? O que você sente? O cliente diz, vou pensar, e o que você interpreta? Uma cliente abandona o processo. E o que você pensa? Ela não estava pronta? Ou imediatamente eu fiz alguma coisa errada? No eu fiz alguma coisa errada, eu não agradei ela o suficiente para ela me amar. Subiu, senhoras. Porque eu espero que aqui tenha subido. Para as mulheres novas aqui no aulão, quando a gente expande a consciência, aqui a gente coloca subiu. E quando a coisa chacoalhou muito, bateu, né? Percebe? Se você entra nesse lugar de o que foi que eu fiz de errado, o que foi que você fez de errado? Percebe? Será que você fez alguma coisa de errado? Será que você tem que fazer tudo certo sempre? Será que todas as pessoas têm que amar você? Por que todo mundo tem que amar você? As pessoas não precisam. Eu vou dizer uma coisa muito importante pra você. Eu não preciso que todo mundo me ame. Eu fiz um vídeo sobre tipos de nariz e fisionomia avançada. Se você for olhar no meu Instagram, ele tá com mais de 60 mil visualizações. O que eu ganhei de esculacho ali hoje? Ah, da onde que vem essa ideia? Essa mulher cheia de ego, vem falar um monte de palhaçada. Estudo da onde? Isso aí é ridículo, esse bando de achismo. Eu escutei um monte de palhaçada. E escutei, inclusive, pessoas dizendo que ela só mostrou nariz de branco, como se eu tivesse intenção de não mostrar gente negra. Oi? Né? Isso é sobre cada um deles. Eu não quero que ninguém me ame, mas o meu trabalho deve ser respeitado. Então eu fui, pessoalmente, nos comentários que eu achei que eram necessários para dizer, isso é um estudo muito profundo chamado fisionomia avançada. Vai ser muito difícil de você encontrar. Simples assim. Por quê? Porque é sobre respeito. Aqui é o Instagram, e o Instagram é minha casa. O Instagram Priscila Moreira é minha casa. E para ficar na minha casa tem que ter educação. O nome disso é posicionamento. Eu não preciso que ninguém me ame, mas eu não admito que desrespeitem o meu trabalho. Percebe? São coisas completamente diferentes. Mas eu só posso fazer isso quando eu não estou preocupada em decepcionar e frustrar ninguém. E a gente só não está preocupada em decepcionar e frustrar ninguém quando a dor do abandono está resolvida e a dor de humilhação está resolvida. Porque fora desse lugar, senhora, tu vai ficar nesse... O que foi que eu fiz de errado? A culpa, de alguma forma, ela é sempre tua. Porque essa culpa é introjetada na criança, lá na infância. Se a mamãe não me deu, se o papai não me deu, a culpa é minha. O que foi que eu fiz de errado agora? Subiu? Então, se você tem poucas vendas, meu Deus, Pri, ninguém me escolhe. Para as senhoras que estão chegando aqui agora, nós estamos dentro de um aulão sobre o que o abandono faz nos relacionamentos na tua vida. Então, dentro desse lugar de tenho poucas vendas, eu vou para essa dor de ninguém me escolhe, percebe? Um evento comercial se torna uma experiência afetiva.
que me machuca. E isso aqui é perigosíssimo, porque o cliente não pode ter a função de nutrir a terapeuta. O cliente não é pai, o cliente não é mãe. O cliente não existe para validar a tua competência. O cliente não existe para reparar o abandono. A questão é que o que você busca no cliente, você busca em todas as relações. E aqui a gente entra na fome do traço de caráter oral e na dor do abandono com mais profundidade. Agora você consegue conectar tudo que eu vou trazer de maneiras diferentes, né? Então, a gente tem uma aula que se chama As Fomes do Oral. Você acha que você pode buscar aqui no Instagram se você quiser. Mas a falta vai produzir fome. Fome de atenção, fome de presença, fome de acolhimento, fome de reconhecimento, fome de ser escolhida nessa relação o tempo todo, fome de ser necessária, fome de validação, fome de segurança, de companhia, de aprovação, fome de pertencimento. E a pergunta deixa de ser por que eu preciso tanto disso e vira o que eu acredito que finalmente eu vou sentir quando eu receber isso. Porque eu acho que nunca é o suficiente. É sobre você se sentir satisfeita quando você tá sarada de abandono. Você se sente satisfeita. As pessoas nas relações não precisam te entregar mais do que aquilo que elas são capazes de entregar. Porque você não cobra além. Você para de cobrar dívida antiga se você tá inteira. Percebe? O que eu preciso sentir finalmente para sentir segurança e tá inteira? A pergunta aqui é: o que eu preciso sentir? Eu preciso sentir segurança? Eu preciso sentir amor? Eu preciso me sentir... Eu quero que você perceba que eu estou usando o verbo sentir o tempo todo. Oral. Sentimento, sentir, oral. Certo? Eu preciso me sentir como? Para acreditar que finalmente é suficiente. Eu preciso me sentir importante? Eu preciso me sentir suficiente para alguém? De novo, terceirizando a segurança interna para o outro. Entregando na mão do outro a felicidade, a paz, a segurança. E assim nós vamos. Porque talvez não seja a pessoa que você está buscando. Talvez seja um estado interno que você acredita que as pessoas que estão na tua volta podem produzir. Porque segurança, ninguém... Pri, eu tô me sentindo segura aqui nos braços do meu marido. Então ele sai, tu... Acabou a segurança? Percebe? Não dá pra gente ir pra esse lugar. E aí a gente vai pro medo que nos dá falta. E quando a gente olha pra esse medo que nasce da falta, eu quero que você faça a seguinte anotação. Falta é igual a conclusão de insegurança. Insegurança é igual a medo. Igual a minha necessidade de proteção, que gera o comportamento ou repulsivo, não preciso de ninguém, ou dependente, cobrando dos outros. Percebe? Exemplo. Faltou presença. A criança conclui. As pessoas vão embora. Nasce o quê? Insegurança relacional. Qual é o medo? Posso ser abandonada a qualquer momento. A partir disso vem a proteção. A proteção é, eu preciso garantir os vínculos para que mais ninguém vá embora. E daqui vem o comportamento. E no comportamento é, eu cobro, eu monitoro, eu agrado, eu suporto, eu controlo ou não deixo ninguém me aproximar. Subiu? Dá para entender com mais clareza agora o mecanismo completo do abandono agindo? Percebe? Faltou estabilidade financeira, Pri, lá na minha infância. Conclusão, nunca existe o suficiente. Insegurança que eu vou sentir, não tô protegida.
Medo, posso perder tudo. Proteção, controlar, evitar riscos. Ou, em algumas pessoas, buscar alívio imediato de formas financeiramente desorganizadas a ponto de gerar dívidas e problemas financeiros. Você percebe? O comportamento é o fim da cadeia. Ele é o fim. Por isso, tratar apenas o comportamento não explica o padrão inteiro. A gente precisa avaliar a estrutura inteira. E a estrutura inteira é qual foi a falta. Qual foi a conclusão que a criança chegou nessa falta que tá transformada na conclusão aqui na vida adulta? Qual insegurança foi gerada? Qual medo foi ativado? Qual é a proteção que essa mulher usa? E qual comportamento é gerado a partir disso hoje? Porque quando a gente muda o comportamento, quando a gente entende o medo, valida a criança, deixa a criança segura, entende o comportamento, o mecanismo que está por trás dele, a máscara que eu estou usando para me proteger, eu posso mudar qualquer coisa na minha vida. E aqui entram os 5 traços de caráter e as dores dos traços. Aqui a gente amplia, né? É terrível, Cristina. É terrível. É terrível. As conclusões da criança que nascem do momento da concepção, porque existem todas as conclusões da mãe, geradas através dos afetos intrauterinos, que são alimentados durante o período da gestação. E aí tu vai olhar para mim e vai dizer, Pri, como é que isso acontece? Espera aí que eu vou pegar o quadro para trazer para você. Então, o que a gente precisa entender aqui de fato? Dentro da estrutura exclusiva, né, olhando exclusivamente para os afetos intrauterinos e para a gestação. Ai, gente, eu espero achar uma caneta decente, porque meus canetão tão ruim. A partir do momento do início da gestação, ok? Então, inicialmente eu vou ter o espermatozoide e vou ter o óvulo. O espermatozoide e o óvulo vão formar o ovo. Esse ovo vai começar a se multiplicar. E ele vai formar o que a gente chama de mórula. A mórula chama mórula porque parece uma amora, por isso chama mórula. A mórula vão se tornar 3 discos. Esses 3 discos vão criar uma película aqui e uma aqui. E aqui é o bebê, isso aqui é o bebê e isso aqui é a placenta. A placenta vem do bebê. Então, a partir do momento da concepção, esses 3 discos vão ser alimentados pela mãe. E esses 3 discos que vão ser alimentados pela mãe chamam-se ecto, meso e endo. O ecto fala do externo. O externo é pele, é mente, aqui está sendo alimentado o sistema nervoso da criança, está sendo alimentado o sistema, a pele da criança, está sendo alimentado tudo que a mãe pensar, vai alimentar esse primeiro disco, que pega a ferida da rejeição. O segundo disco vai alimentar sistema ósseo, sistema muscular e sistema respiratório, sistema circulatório. E o último disco, o endo, aqui está dizendo fora, o meso significa meio e o endo significa dentro. Ectoderma, mesoderma e endoderma, que vai trazer a estrutura de quanto mais essa mulher alimentar um desses 3 discos, você vai dizer para mim assim, como que ela vai alimentar, Priscila? Então, se eu tenho uma mãe que pensa muito e age pouco, essa mulher vai alimentar muito o ecto. E o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma pessoa que vai ter um corpo mais fragilizado
e uma pessoa que vai viver muito mais no campo mental. Como a gente está falando de abandono, o que mais vai ser preenchido ali por essa mãe vai ser o último disco que eu te trouxe. Ou seja, dentro dos afetos intrauterinos, o endo é o que vai ser mais alimentado, que é o tubo que vem da nossa boca e vai até o nosso ânus. Quando isso é alimentado, Priscila? É alimentado principalmente depois do dia 55 da gestação, relacionado ao abandono, até o dia 55, 110, isso, até o dia 111 da gestação, dividindo a gestação aí mais ou menos em 275 dias, vamos ficar com 55 dias para cada traço, já que os traços de caráter e a formação do nosso corpo, ou seja, as formas do nosso corpo, vão sair prontas de dentro da barriga da mãe. Quando essa mãe se sentiu abandonada, quando essa mãe se sentiu rejeitada, quando essa mãe precisou se proteger na gravidez e ela se sentiu insegura, quando essa mãe sentiu durante a gravidez uma série de coisas, para ela houver uma série de verdades e todas ficaram gravadas no inconsciente do bebê e passaram com filtro zero. Então existem verdades que são verdades absolutas para você hoje, das quais você nem entende porque você se comporta assim. Às vezes você não entende por que você come como você come. Isso vai vir de como essa mulher comeu lá na gestação, de como ela se sentiu na gestação, de como ela alimentou esse endoderma e esse estado durante a gestação. E a mulher não controla, não tem mulher nenhuma que não vai passar perrengue numa gravidez, porque a gente tá falando de 9 meses, não é um dia, não é 2. E muitas vezes essa mulher não se sente acolhida, vista, amada nessa gestação. E tudo aquilo que ela pensa, o bebê sente e absorve como se fosse dele, sem filtro. Depois a gente entra nos 1000 dias, que é a partir do momento que esse bebê saiu da barriga da mãe, até por volta ali dos mais ou menos 3 anos. Tudo que desce, desce como verdade absoluta, desce como crença, das quais você vai ter uma série de comportamentos na vida adulta que você não entende por quê. Porque tudo que o bebê está aprendendo, não existe filtro de certo, errado, bom, ruim, gostei, não gostei, é meu, é dos meus pais. A criança não tem maturidade para entender o que é, e separar o mundo do que é dela e do que é dos pais. E até os 5 anos, isso é extremamente potente e é só ali, nos 5 anos, que a amígdala começa a ficar madura para que a criança comece a diferenciar quem é o papai, quem é a mamãe e quem sou eu. Então eu quero que você entenda que muitos comportamentos que você tem hoje, eles são muito antigos. Tem um nascimento muito antigo, do qual você não percebe por que funciona, e por que se comporta, e por que acredita, e por que tem medo. Percebe? Uma mãe que passou fome demais na gravidez pode nos gerar a sensação de cada vez que falta uma coisa normal, aquele desespero de tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, além das memórias celulares, filogenéticas, das quais Freud já falava e que hoje são provadas cientificamente. Então tem um monte de artigo científico sobre análise corporal, Reich, traços de caráter, couraças, tá? Não tem, aqui não tem, ninguém tá trazendo historinha não, estudo que nasceu há mais de 100 anos, lá junto com Freud, já que o Reich era braço direito do Freud durante 15 anos, dentro da Academia de Viena. Então a gente não tá falando de qualquer psicanalista e de qualquer coisa. A leitura corporal começou com Reich há mais de 100 anos, não é um estudozinho, né? Apesar de muita coisa, de muitas pessoas usarem na internet como subterfúgio para crescer, avaliando criminoso, avaliando cena de briga, avaliando coisas que, né, é um pouquinho delicado. Isso. Eu acho que a análise corporal deve ser usada para a gente mudar o nosso comportamento, para a gente viver melhor com as pessoas, é um outro lugar. Então, quando a gente avalia os 5 traços de caráter e essa estrutura de abandono tão profunda, já gerada dentro da barriga da mãe, então isso não é sobre ter sido abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Você pode, fui colocar o braço aqui quase
escorreguei da cadeira. Você pode ter sido, sim, abandonada pelo seu pai, pela sua mãe, de fato. Mas a gente vai ver 90% das pessoas é abandono indireto. É falta de presença, é falta de acolhimento, é falta de segurança, é falta de amor. Eles até estavam no ambiente, mas não houve o que você precisava, você não recebeu o que você precisava. E quando isso entra nos 5 traços de caráter, e a gente pega o primeiro traço ligado à rejeição, que se chama esquizoide, para quem não conhece leitura corporal, para que lugar que a gente vai, né? Para a sensação de que falta um lugar para mim. Porque o medo da rejeição é algo tão profundo, tão intrínseco no ser humano, ele está muito ligado a falar em público, a se expor, a aparecer, ao medo da crítica do outro. Porém, é muito importante da gente entender que dentro da estrutura da rejeição, normalmente quem se rejeita primeiro somos nós mesmas. A gente se rejeita. Então, não é necessariamente sobre faltar um lugar para mim, mas sobre eu acreditar que não tem um lugar para mim. A relação é quanto da tua independência é liberdade e quanto é proteção contra a rejeição. Quanto de você aparecer, de você falar, de você se posicionar é proteção de você não se posicionar, na verdade, não é? É proteção contra a rejeição. E, por exemplo, a gente pegando o próprio traço de caráter oral e a relação com o abandono, o oral, ele acredita que pode faltar para ele. Falta presença, falta nutrição, falta sustentação, e ele vai ter o quê? Medo de abandono. A grande pergunta é, o que você acredita que não consegue produzir dentro de si mesma e continua esperando que o outro te entregue esse sentimento, essa sensação, essa segurança? Subiu? No psico, a frase é, se eu precisar, podem usar isso contra mim. Todos estão dentro da estrutura do abandono, ok? Então a gente estaria aqui trazendo abandono com manipulação, abandono com rejeição, abandono com humilhação, né? Então, no traço de caráter psico, se eu precisar, podem usar isso contra mim. O medo da vulnerabilidade, perdão, ou da perda de controle, pegam aqui mais forte. A grande pergunta é, por que precisar de alguém parece entregar poder demais? Parece entregar controle. No masoca, se eu pedir, eu incomodo. Medo de humilhação, de exposição, de necessidade. Então ele suporta. E a grande pergunta aqui é, quanto você aguenta para não precisar admitir que precisa das pessoas? E no rígido, eu posso ser trocada, eu posso ser traída, Pri, eu posso ser excluída, Pri. É o medo da perda, é o medo da comparação, é o medo da troca, é o medo de não ser a mulher adequada, né? De ser inadequada de alguma forma para aquilo que o outro espera. Então eu tento ser impecável. E a grande pergunta é, o que você acredita que precisa ser para se tornar possível? E aí você vai olhar para mim, se tornar possível do quê, Pri? De ser amada sem precisar ser perfeita? Sem você se perder de você? Sem você utilizar essa régua tão alta, com essa crítica violenta interna, com essa juíza punitiva que você carrega aí hoje, desferindo paulada em você todo dia? Por que você faz isso? E olhando para um diagnóstico prático, eu quero te trazer para esse lugar. Bora fazer um exercício importante juntas? Você tá comigo? Vamos fazer? A gente não vai resolver, a gente vai localizar, ok? Vamos lá? Então eu vou te fazer a pergunta, tu pode anotar a pergunta, e aí eu vou colocar os pontos do que mais faltou para você, pra gente avaliar isso juntas. Vamos lá? Ó, seja uma mulher que levanta outras mulheres. Esse é o meu lugar. Bora, quero que você se levante. Então vamos lá fazer um exercício importante? Um exercício terapêutico que eu faria dentro da minha sessão de terapia com as minhas clientes. Estou trazendo para você que é terapeuta melhorar os teus atendimentos
Para você que é mulher, chegou aqui agora, crescer comigo. Vamos lá? Então, a pergunta é, o que faltou mais para mim? Então, tu vai anotar a pergunta, o que faltou mais para você, e aqui a gente vai. Presença, você pode anotar o que for, tá? Proteção, comida, dinheiro, afeto, validação, reconhecimento, previsibilidade no ambiente que era caótico. Faltou liberdade, Pri. Faltou escuta. Faltou segurança ou pertencimento. Talvez seja mais de uma para você e tá tudo bem. Só preciso que você coloque isso no papel. Porque agora a pergunta é: o que eu concluí sobre mim mesma por causa dessa falta? O que você concluiu sobre você mesma por causa dessa ou destas faltas? O que eu concluí sobre as pessoas por causa desta ou destas faltas? O que eu concluí sobre a vida por causa desta ou destas faltas? O que eu tenho medo que volte a faltar hoje? Eu tenho medo que volte a faltar presença, que volte a faltar proteção, que volte a faltar comida, que volte a faltar dinheiro, que volte a faltar afeto, ou que volte a faltar validação, ou reconhecimento, ou previsibilidade. Ou eu tenho medo que volte a faltar liberdade, ou que volte a faltar infância, ou seja, leveza, risada, brincadeira. Eu tenho medo que volte a faltar escuta, alguém pronto pra me ouvir. Eu tô sempre pronta pra ouvir todo mundo, mas não tem ninguém pra me ouvir, Priscila. Eu tenho medo que volte a faltar segurança hoje, Pri. Eu tenho medo de ficar sozinha e de sentir que eu não pertenço a lugar nenhum. E agora a gente entra no medo. O que eu faço para impedir que isso falte? E eu preciso que você seja 100% brutalmente honesta com você. Número 4, você não conseguiu? A pergunta, o que eu concluí sobre a vida? Shirley, eu sinto muito. Não é pra te ferir, é pra você crescer. Ninguém precisa apanhar pra ficar em pé, meu amor. Vocês já apanharam muito na vida, né? Não sou uma mulher que vem aqui bater em você pra você ficar em pé. Não é sobre isso, não. É sobre uma mulher dar a mão pra outra e a gente se levantar juntas. Não sobre uma bater na outra, não. Aqui não é uma casa de crítica, graças a Deus. Então, na pergunta 4, o que eu concluí sobre a vida? Na 5, o que eu tenho medo que volte a faltar hoje? E na 6, o que eu faço para impedir que isso falte? Então, eu vou te fazer perguntas, vou te colocar o que é que você faz para impedir que isso falte hoje. E eu preciso que você seja brutalmente honesta, como eu te pedi antes. Então, para que falte hoje aquilo que tá lá na infância que faltou, presença, validação, comida, dinheiro, afeto, reconhecimento, previsibilidade, liberdade, escuta, segurança e pertencimento. O que você faz para impedir isso hoje? Vamos lá. Controla. Segundo, agrada. Anota no papel o que você faz. Você cobra as pessoas. Você é uma pessoa que acumula coisas. Você é uma pessoa que evita confronto, evita conversa, evita o crescimento do outro. Evita decepcionar, evita dizer não, evita se posicionar. Você não gasta. Ou você gasta buscando alívio. Você não termina relações que não deveriam mais existir na sua vida.
Ou você não começa as relações por medo de sair abandonada de novo? E Marta, temos que trabalhar isso, hein? Temos que trabalhar isso. Você é a necessária para todo mundo? Você salva todo mundo. Você é a mulher que não depende de ninguém. Você é a mulher que fica esperando ser validada. Você busca a validação do outro. Então, com essas respostas, agora a pergunta é: quem eu cobro hoje pelo que faltou ontem? Percebe? Quem? Quem é a pessoa que está na minha volta hoje, que eu cobro por aquilo que faltou lá atrás? E aqui eu preciso que você fique em silêncio e responda para você de maneira muito clara. Para as mulheres que chegaram aqui agora, boa noite, senhoras, sejam muito bem-vindas. Você está dentro de um aulão sobre o que o abandono é capaz de fazer na nossa vida adulta, nas nossas relações, sobre medo, sobre dependência, sobre ser a mulher que dá conta de tudo. E a gente está num questionário agora, já trazendo o motivo de permanecer nesse lugar. Então, você precisa responder quem você cobra hoje pelo que faltou lá atrás. Por todas as faltas que aconteceram lá atrás. O que essa cobrança está fazendo com as tuas relações hoje? É a próxima pergunta. Elas estão saudáveis? Elas estão doentes? Percebe? A última pergunta é: quem eu cobro hoje pelo que faltou lá atrás? E depois, o que essa cobrança está fazendo com as minhas relações hoje? Depois, senhoras, a gente vai para uma próxima pergunta. Quanto da minha vida atual ainda está organizada para impedir que eu volte a sentir aquela falta? Percebe? Você tem questões muito importantes com rejeição, tem abandono, tem muita manipulação. Já sentiu muito usada, Maria Carvalhos. Muito provavelmente tem medo de ser trocada, traída, excluída. Então existe um medo muito profundo de errar diante do outro, de não ser boa o suficiente. E dentro desse lugar, a gente acaba, infelizmente, cedendo demais para os outros. E é daqui que vem a dificuldade de dizer não. A última pergunta: quanto da minha vida atual ainda está organizada para impedir que eu volte a sentir aquela falta lá atrás, lá da infância? Esse eu me cobro muito é a sua necessidade de ser perfeita para ser amada. E a pergunta é: você está tentando ser perfeita para quem? Para o papai, para a mamãe? Porque é para alguém lá atrás. Não é para alguém que está presente agora. Essas cobranças também podem vir da relação com a sua mãe. Me parece que você tem questões bem importantes para resolver com ela. A conceição é possível, sim. É possível, lógico que é possível. É muito possível que uma pessoa tenha vivido todas essas faltas na infância. Eu mesma, né? Eu mesma fui a mulher que a criança aqui na infância, a mãe foi embora com 6 anos, privada da relação com a mãe, que passou escassez, que passou necessidade, que faltou comida, que faltou presença, que faltou amor, que faltou carinho. Teve muita cobrança, muitos espancamentos na minha infância, muita coisa muito ruim, né? Muito delicada. Né? Os abusos também que eu vivi na infância. Muitas mulheres chegam aqui e têm dificuldade de falar sobre isso que as feriu lá atrás e que está guardado há tanto tempo, e conseguem conversar comigo, conseguem trazer à tona isso para poder tratar, porque eu sou uma mulher que também sofreu abusos. Então, existem muitas coisas que podem ter faltado da tua infância e podem ter faltado todas elas, sem dúvida nenhuma. Até porque muitas de nós vivemos em lares extremamente disfuncionais.
É sobre isso, né? Muito difícil a gente ter um lar razoável, com contexto real de presença, amor, segurança, alimentação, brinquedo, brincadeira de fato para nós lá atrás. Muito difícil, né? Então, eu preciso trazer para você uma última pergunta. Qual é o maior medo que você tem se ninguém conseguir essa falta, se ninguém conseguir preencher essa falta que você sente até hoje? Porque se você permanecer presa no que o outro, que você acredita que o outro tem que te entregar, e se ninguém te preencher nisso, como é que vai ficar esse negócio? Percebe? É sobre isso. É sobre tudo isso. Talvez você tenha medo de voltar a sentir falta. Talvez você tenha medo de ficar sem dinheiro. Talvez você tenha medo de voltar a sentir o desamparo que a falta do dinheiro representou lá na sua infância. Talvez você não tenha medo do teu marido ir embora. Talvez seja o medo de voltar a se sentir como aquela menina que não tinha ninguém. Talvez você não tenha medo do cliente desistir, da pessoa não comprar. Talvez você tenha medo de interpretar novamente o que aquela criança interpretou. Eu não fui escolhida. Percebe? Talvez você não tenha medo de aparecer. Talvez você tenha medo de aparecer e encontrar novamente rejeição, abandono e humilhação. Você percebe uma coisa? Que o medo está no futuro? Ou será que ele está no passado? Porque muitas vezes o perigo que ele está tentando impedir pertence ao passado. É exatamente por isso que a gente precisa olhar de fato para todas as faltas que aconteceram na infância e poder validar de fato essa criança. Teve uma pessoa aqui que falou antes, Pri, eu tenho pais adotivos, eu fui adotada e eu nunca aceitei isso de fato. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, nascemos num lugar aonde os nossos pais biológicos, eles só tinham de fato uma coisa para nos dar de presente. Você vai dizer o quê, Priscila? A vida. Você recebeu a vida. E eles não tinham mais nada para te dar. A ponto de, por um ato profundo, porque isso é um ato extremamente profundo de amor, eles amavam você tanto, tanto, que decidiram que você fosse para outro lugar para que você não fosse igual a eles, para que você não sofresse nas mãos deles, para que você não perdesse mais nas mãos deles, para ir embora, para deixar, é necessário muito amor e muita coragem. É muito difícil, enquanto uma mulher que foi adotada, entender por que os pais entregam alguém, principalmente se a gente se torna mãe. Mas o ato de colocar na mão de outra pessoa um ser tão pequenininho, tão indefeso, do qual eu tenho plena consciência que eu não sou capaz, responsável para criar e para educar, porque eu não vou dar o melhor, é o maior ato de amor que um ser humano pode ter pelo outro. Então eu quero que você reavalie as questões que você tem tão importantes com a adoção. Porque você tem lugar, mais de um. Mas, infelizmente, todas as coisas que não são legais no mundo e as que são, acontecem por amor. Ou o amor doente, no excesso e desequilibrado, ou
o amor na outra ponta, em excesso e desequilibrado também. É só no centro que o amor é saudável. Ou seja, quando eu dou demais, é doente. Quando eu não dou, também é. Minha mãe tentou me abortar 2 vezes. Quando nasci, me entregou para meus avós criarem. Rosilda, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando uma mulher tenta abortar, dificilmente isso é sobre o bebê. Dificilmente isso é sobre você. Sobre a sua mãe não querer você. É sobre os conceitos que ela tinha naquela época, com o que ela sabia, com o que ela recebeu dos próprios pais, sobre ser mãe, o que é gestação, o que é cuidar de uma criança, o quanto ela seria capaz, responsável ou não por essa criança. E talvez ela acreditasse que ela não fosse capaz a ponto de preferir não ter e por isso tentar o aborto do que ter e não dar conta. A ponto de ela ter e entregar você para os seus avós. E eu preciso dizer a você que só pelo fato de ela ter tentado abortar, mas ela não fez, porque você poderia não estar aqui, mas você está aqui. Significa que num dado momento a consciência dela disse, não, eu vou deixar essa criança vir. E para isso precisa de amor. Se você é capaz de aceitar este amor, é uma coisa. Se você vai permanecer julgando ela pela atitude que ela fez quando ela era nova, se sentiu sozinha, não tinha condições, não tinha estrutura, é outra. A sua mãe é uma mulher com problemas emocionais, tristezas e dores iguais a você, mas a gente ama sentar no lugar de juiz. A gente ama sentar no lugar de punição. A gente ama tentar tirar churrasco deles quando eles receberam carvão. Eles receberam carvão, cara. Eles não receberam sal, pimenta, carne, não receberam o prato, o garfo, a faca, a churrasqueira, o fósforo, o álcool, nada. Eles receberam só o carvão. Mas tu quer que tenha, não interessa. Ela não tinha o direito, tinha que ter ficado comigo. Por que ela me deu para meus avós? E aí a gente entra nesse lugar de julgamento. E no lugar de julgamento eu sou a mulher que não aceita o que recebeu da própria mãe. Acontece que a mãe tem a cara do sucesso, senhoras. Isso é sistêmico, que é Bert Hellinger quem trouxe. Ou seja, quando eu não aceito a nutrição que a minha mãe pôde me dar, do jeito que ela recebeu e do jeito que ela tinha, com a consciência que ela tinha, do jeito que dava para ela naquele momento, eu infelizmente bloqueio tudo que eu posso receber na vida. Bloqueio dinheiro, bloqueio prosperidade, bloqueio cliente. Eu bloqueio tudo, porque eu sou a mulher que não sabe receber. Quem não sabe receber da mãe o amor que a mãe pôde dar, que ela pôde. Não é o que você criou, a consciência que você tem hoje. Não é a sua projeção interna de pai perfeito e mãe perfeita. Cara, tua mãe era só uma mulher nova, toda atrapalhada, que não sabia o que fazer quando ficou grávida. Tu é capaz de entender isso? É essa que é a questão. A gente sempre quer entrar nesse lugar do não. Tinha que ser diferente. Ela tinha que entender, ela não podia ter feito isso. Opa! Quem foi que te delegou o direito de ser juiz do outro? Aqui eu acho que é importante avaliar o nosso comportamento e a maneira com que a gente age, principalmente relacionado aos nossos pais. E para todas as terapeutas que estão aqui, olha, se o teu pai e a tua mãe não fossem o teu pai e a tua mãe, sentassem na tua frente hoje, na sessão de terapia, e dissesse, eu fiquei grávida muito nova, ele não me amava, ele me deixou, eu fiquei insegura, eu estava tão desesperada. E eu fiz a loucura de tentar abortar minha filha, depois eu dei ela pro meu pai, pra minha mãe, e eu carrego uma culpa disso, tão violenta, é uma cadeia, uma prisão na minha mente,
que nunca mais foi embora, porque eu não tinha o direito de ter tentado contra a vida da minha filha, mas eu estava tão desesperada, eu não sabia o que fazer, e eu tentei mais de uma vez, mas ela sobreviveu, ela ficou, e daí eu entreguei para os meus pais, e depois eu até queria ser mãe da minha filha, mas eu não sabia mais como fazer isso, porque eu era nova e eu estava toda atrapalhada. Será que tu ia julgar ela como tu julgou agora, conversando comigo há poucos minutos? Será? Por que que nós conseguimos ser tão generosas com as pessoas que vêm contar coisas muitas vezes absurdas na terapia, gravíssimas inclusive, mas nós não conseguimos ser generosas de olhar para nossa mãe, para o nosso pai, e entender que eles estavam perdidos na própria confusão, nos próprios medos, nas próprias dores de rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição, exclusão, troca, nas próprias feridas emocionais, que os nossos pais estavam perdidos e que tudo que eu cobro do meu pai e da minha mãe hoje, o meu pai e a minha mãe estão virados cobrando dos pais deles, porque eu sinto muito, nós somos vítimas de outras vítimas e o pedido de desculpas que tu tá esperando, tua mãe tá esperando da mãe dela, mano. A gente tem que sair desse lugar. Nós, mulheres, precisamos sair desse lugar, porque a mulher que julga a própria mãe, ela não consegue ter uma amiga de verdade, porque ela não consegue confiar em ninguém. E a mulher que não consegue confiar nessa própria mãe e acreditar nessa própria mãe, no amor que ela pode dar. Não tô falando pra você se tornar a melhor amiga da sua mãe hoje, ir lá e dizer eu te perdoo, não é nada disso. Isso tudo é dentro de você. Isso é o pior caminho, mais difícil que você vai fazer na sua vida, eu falo isso em todo aulão, é tirar daqui e descer pro coração. Nesse lugar, a grande pergunta é, quando eu não consigo confiar na minha mãe, eu não consigo confiar em mim. Eu não consigo acreditar em mim. Não consigo. Percebe? Eu não consigo. Essa é que é a questão. Por isso que eu digo que quem se torna minha aluna, para as mulheres que estão aqui hoje, né, que não me conheciam, estão se tornando minhas alunas, para as mulheres que se tornam minhas alunas, tudo que eu vou te oferecer é muito simples e precisa só de uma decisão. É uma decisão deixar os teus pais em paz com as escolhas deles. É uma decisão você ser a mulher que vai dar para você o que está faltando e parar de cobrar dos outros. É uma decisão tomar o seu lugar. É uma decisão começar a dizer não. É uma decisão ser livre. É uma decisão. Percebe? Porque se aquilo que passou, aquilo que aconteceu, continuar organizando a tua vida, organizando as tuas relações, se os dramas que você viveu continuam organizando a tua vida, você permanece em projeção e transferência contínua para receber de todo mundo tudo que faltou lá atrás. E aí não tem vida, né, mana? Não tem vida, né? Percebe? O teu corpo, ele continua organizando as coisas hoje como se pudesse acontecer novamente a qualquer momento o que aconteceu lá atrás. E é por isso que você fica cobrando das pessoas que estão ao teu redor. Aí você para, não libera, não resolve, não ressignifica isso. Porque a necessidade é de ressignificar a ferida. Esta é a grande verdade. A gente precisa ressignificar as nossas relações. Elas precisam ter outro valor, outro tom para nós. Percebe? A questão é quanto tempo as faltas antigas vão continuar nos dominando e fazendo com que o abandono seja o centro da nossa vida, nos trazendo todos os medos e fazendo com que a gente permaneça nesse lugar terrível. Fico muito feliz por você, Zeneide. Olha, senhoras, foi um prazer enorme estar com vocês até aqui. Se você quiser me fazer uma pergunta, fica à vontade. Eu vou responder vocês por algum tempo. E depois a gente encerra esse aulão, porque amanhã de manhã tem o Destretando. Se você compartilhou essa live no teu Stories, eu vou terminar aqui. Deixa eu ver
aqui dentro do Instagram, quem compartilhou a live no seu Stories. Então vamos lá. Ah, querida. Então vamos lá. A Roseli, quero fazer o sorteio de vocês, né? Eu prometi que quem compartilhasse no Stories ia fazer o sorteio para participar do Destretando amanhã. Vai ganhar o Destretando integral, vai ganhar a gravação, vai ganhar a apostila do Destretando inteiro para poder tratar medo no cliente e vai ganhar os 3 dias de Destretando comigo ao vivo no Zoom que começa amanhã, 9 horas da manhã. Ah, Priscila, eu ganhei, eu tô cheia de coisa para fazer. Te vira, senhora. Te vira que se tu ganhou, eu quero te ver lá dentro. Então vamos lá. A Rose Silva, que eu já tinha colocado. Rose Silveira, perdão, Rose. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Depois que te conheci, acredito que já vi todos os vídeos no YouTube. Tem muita coisa aqui no Instagram também, Mari. Tem muita live aqui no Instagram que não foi pro YouTube, não. Dá uma olhada aqui que tem bastante coisa. Legal, Ezenete, fico muito feliz por você. A Cleide também mencionou a gente no Story. Deixa eu ver quem mais. Aí a gente tem outras senhoras que estão anotadas lá. Dai, eu passei pra você, por favor, depois você me diz. Faz pra mim aí, Dai, por gentileza. Deixa eu ver quem mais aqui. Por favor, Dai, as mulheres que eu coloquei pra você no áudio hoje mais cedo, mais a Rose Silveira, mais a Cleide Damaso, vamos fazer o sorteio delas pra poder colocar, já vou colocar no Stories quem foi a mulher que ganhou, na verdade a gente já vai chamar ali, se você estiver aqui no meu Instagram, tá bom? Já adquiri meu ingresso de amanhã, que bom, meu amor. Não consegui compartilhar, Pri, então vamos lá, Maria Marques. Se você colocou se você colocou na sua, no seu story, por favor, coloca aqui pra mim que eu quero colocar o teu nome aqui, eu quero que você participe. Se você tem alguma pergunta pra me fazer, por favor, fique à vontade. Pode ser sobre o seu cliente, sobre direcionamento pra a Márcia. Então, ó, Dai, anota ali, por favor. Rose Silveira, Cleide Damaso, Maria Marques, Márcia, Kátia. E tem mais uma, gente. Ah, não, foi a Kátia Camargo. Isso mesmo. Por favor, Dai, faz dá uma olhada se a Raquel colocou lá no WhatsApp dela, por favor, Dai. E coloca a Raquel também. Se mais alguém colocar aqui, a Dai já vai colocar ali. Por favor, Dai, faz o sorteio aí, separa os nomes e me diz quem foi que ganhou. Não sou eu que vou fazer, não. É a Dai que vai fazer pra você, porque não vai ter... Não vai ter ganjo aqui pra você olhar pra mim e dizer, não, a Pri escolheu alguém que ela gosta. Não vai acontecer isso, não. A Dai vai fazer, ela já vai trazer aqui pra mim. Por favor, senhora, se você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, é da sua vida pessoal, pergunta. Se você quer um direcionamento pra atendimento, pode perguntar, por favor, fique à vontade, tá bom? Se você não tem, só vou esperar a Dai fazer o sorteio pra trazer pra vocês aqui dentro da live quem foi que ganhou, tá bom? Alice Variedades colocou no status dela do WhatsApp. Só que a nossa regra é colocar no stories do Instagram. Viu, Alice, Raquel? É colocar no stories do Instagram. Essa é a nossa regra, perdão. Diga o número de 1 a 100. Eu tenho que dizer o número de 1 a 100? De 1 a 100. Tá bom. 23. Como faço para participar? Quero a gravação. Maria Carvalho CS, que é a gravação. Dai, por favor, anota ali o nome dela para depois falar com ela ali no Instagram. Pode me chamar no direct do Instagram, por favor. Suporte pode, Eugenice? Pode, Eugenice. Pode, Eugenice. Tu colocou no teu story? Pode.
E aí, Dai, número 23. Estão esperando ela responder aí, senhoras. Nenhuma pergunta, vocês estão tão boazinhas, o aulão foi tão bom assim. Kátia Camargo foi a nossa ganhadora do Destretando. Para amanhã, vai estar junto comigo. A todas que participaram, meu muito obrigada. Você está sendo extremamente gentil e está levando um conteúdo de qualidade para outras mulheres. E, senhoras, nós vamos fazer um combinado, tá? Para todas que me colocaram no seu story, você pode ir no direct do meu Instagram, pedir para mim a sua leitura corporal, que eu vou fazer pessoalmente para você ali no seu direct, tá bom? De presente para você. E sobre o nosso aulão, acho que ficou muito claro o lugar que a gente deve ocupar e o que o abandono tira da gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu desejo que a tua semana seja incrível, que ela seja maravilhosa, que o teu final de semana seja maravilhoso. Acompanhe o Destretando. Duza vai estar comigo amanhã também. Acompanhe o Destretando com a gente, porque vai ser incrível, vai ser maravilhoso, é um evento maravilhoso. E eu preciso só te lembrar de uma coisa muito importante. Quando você cresce, quando a tua consciência expande, quando você começa a soltar os dramas e começa a sair do trauma, a tua vida muda, porque tudo parte de você. Quando você muda, tudo muda à tua volta. Quando você aprende a se amar, a se respeitar, a se colocar em primeiro lugar, a não deixar que ninguém invada o teu espaço e, portanto, não ser mais a mulher que aceita lixo emocional do outro, a mulher que não se negligencia mais, a mulher que não fica jogada, que é desleixada consigo mesma, que não fica buscando no outro a validação para estar inteira. Esse é o teu lugar. A gente mudou a bio. Pri, amanhã direto vai ter intervalo, meu amor. A gente mudou a bio, principalmente a descrição do Instagram, porque fazer dinheiro é só quando você entende que você é merecedora. Quando você chega nesse lugar, eu mereço tudo de melhor, ponto. Abre a prosperidade. Mas é maior. É sobre você ser a mulher que tem direito de ocupar o teu lugar. E tem direito de ser respeitada, de ser amada de uma maneira digna, verdadeira. Mas isso tem que começar primeiro por você. Desejo que o teu final de semana seja incrível. A gente vai se falando no Stories. Um beijo, fiquem com Deus.